porque a TDI não é criacionismo. Então, existe uma negação da crise. A crise que nós já provamos aqui, que ela existe desde tempos atrás, desde o século passado, e que foi percebida e discutida amplamente por cientistas evolucionistas e agnósticos, essa crise até hoje é negada. Não, a teoria da evolução e o neodarwinismo não estão em crise. Aí nós temos aí o célebre Thomas Kuhn, que eu sou profundo admirador da cabeça desse homem, né? Infelizmente já falecido. E o Thomas Kuhn escreveu, dentre outros livros excelentes, A Estrutura das Revoluções Científicas, que todo cientista deveria ser obrigado a ler e entender, e refletir sobre isso. E, para resumir, o Thomas Kuhn ele fala sobre os paradigmas da ciência, dizendo o seguinte: ciência não é neutra, não é objetiva, não é a busca objetiva por fatos verdadeiros, não é a busca objetiva pela verdade. Isso é dito não por um criacionista nem um adepto da TDI. É por um dos maiores historiadores e filósofos da ciência, Thomas Kuhn, no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. A ciência, ela é feita de paradigmas. Então, nos períodos da história da ciência, um paradigma se instala por questões que podem ser científicas ou não, podem ser questões puramente ideológicas. E até mesmo políticas. É aquele paradigma dito científico se instala, tá? E aquele paradigma ali manda no meio acadêmico de forma altamente ditatorial e dogmática. E ele diz que se o paradigma entrar em crise, os defensores do paradigma não aceitam que a crise exista, vão negá-la o quanto puderem e vão tentar destroçar aqueles que tentam demonstrar a crise que o paradigma está vivendo. Não abrem espaço, porque são os detentores do poder, não abrem espaço de forma alguma para que teorias alternativas ou até ideias sejam cogitadas e discutidas. Não permitem nem que seja discutido. E ele conta vários exemplos na história da ciência. Um deles, que é muito triste, é o do Alfred Wegener, o proponente da teoria da deriva continental, da tectônica de placas. E ele mostra que o Alfred Wegener foi rechaçado, foi ridicularizado publicamente, foi execrado dentro do meio acadêmico, que não dava sequer chance para ele falar. E ele era ridicularizado em público nos congressos, falar, e ele lá morreu, gente, no ostracismo, sem ver a teoria dele sequer sendo cogitada. Tempos depois, o cara estava certo. Mas já morreu. Então ele diz que é preciso que a crise seja tão grande a ponto de que o paradigma seja derrubado de forma inequívoca, e isso muitas vezes só acontece quando seus defensores já morreram. Olha só como é que a ciência é feita, né? Então aquele pessoal que tem a ciência como como uma devoção quase religiosa, que eu prefiro chamar isso de cientificismo do que propriamente de ciência, porque a boa ciência não é para ser assim. Esse pessoal que a gente vê hoje em dia muito ativos, né? Eles defendem o seu paradigma com unhas e dentes, independente da verdade e em detrimento da verdade. A verdade dos fatos não importa, sequer se permite que que os fatos sejam discutidos. É assim, expulsa do meio acadêmico, não permite que eles estejam aqui dentro, não abre espaço sequer para a discussão das ideias. Quando a universidade era para ser um campo, um espaço plural, um fórum justamente para suscitar teorias, mesmo que fossem as mais estapafúrdias, elas têm que ser discutidas. Para a discussão sobre as origens, tanto da vida como das espécies, ela acaba sendo, gente, uma discussão muito mais filosófica do que científica. Porque ela reside muito mais no campo das ideias, no campo das interpretações e das cosmovisões, e não dos fatos concretos definitivamente comprovados. É muito difícil que alguém consiga provar de maneira indiscutível, fechar a questão, que um determinado organismo
com as suas características, ele é produto de design inteligente. O máximo que alguém pode demonstrar é que há evidências que demonstrem isso. Mas não pode bater martelo e fechar a questão dizendo, olha, está provado em definitivo. Então, a teoria do design inteligente, ela é aberta para aceitar isso, que é uma discussão que, embora envolva muita ciência, e se trabalha exatamente com pesquisa, sim, científica séria, mas a essência da discussão ela acaba sendo muito mais filosófica, a respeito de qual é o paradigma que a gente pode usar para interpretar os fatos, que cosmovisão se está usando. Acontece que os neodarwinistas eles não aceitam isso, que eles estão no mesmo pedaço, por causa de um verniz científico e de um domínio de narrativas que são com profusão de trabalhos publicados e profusão de verbas, né? Acaba se apresentando uma teoria, sim, belíssima, bonita, inteligente, extremamente criativa, que é a teoria neodarwinista, mas que não está certa, que não é definitivamente comprovada como os seus adeptos, como eu fui, querem que seja reconhecida. A discussão é muito mais filosófica, porque eles também adotam, como a TDI, um paradigma de interpretação, e todos os fatos observados vão ser lidos daquela forma.